Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV. Nosso último bloco, o professor Aldo Abraão Maci Júnior, conversando aqui sobre justiça desportiva. O professor estava explicando a questão do procedimento disciplinar, em caso de infração, né, professor disciplinar, e como que se dava esse processo para que chegasse até talvez uma via judicial, né, professor? Como que funciona, gostaria que o senhor explicasse como é que funciona uma sessão de julgamento, um processo na justiça desportiva, para que o cidadão tenha uma noção, e depois se isso pode ser encaminhado para a justiça comum, para a nossa justiça aí que o telespectador mais conhece. Ok. Professor, a gente estava falando no bloco anterior como que é ofertada uma denúncia. Pois bem, após ofertada a denúncia, o presidente do órgão judicante tem denúncias que vão para o primeiro grau, a grande maioria, tem denúncias cuja competência já é do segundo grau jurisdicional, como, por exemplo, uma irregularidade cometida por um dirigente julga o segundo grau jurisdicional. Após a denúncia ser ofertada, o presidente do órgão julgador judicante de primeiro ou do segundo grau marca uma sessão. E marcando essa sessão, claro que as partes são intimadas, é muito parecido com a justiça penal, por exemplo. Após a marcação dessa data, e geralmente a justiça atua com uma série de processos para serem julgados na mesma pauta, o presidente abre a possibilidade, depois de serem apresentadas as peças escritas, que as partes sejam ouvidas, testemunhas sejam ouvidas e que haja sustentação oral. Provas podem ser produzidas, por exemplo, e no desporto isso é muito comum, filmagem, prova audiovisual, só visual ou em áudio, uma rádio, por exemplo. Mas geralmente nós lidamos muito com prova audiovisual, filmagem em si. Elas são mostradas no julgamento para ver se a agressão que consta na súmula, a imagem se aproxima dessa agressão ou não. As partes se manifestam, os advogados de defesa de algum denunciado se manifestam, a procuradoria se manifesta e depois do relatório da colheita de provas ao julgamento. E diferente da justiça tradicional, a justiça desportiva desde o primeiro grau é formada por um colegiado. Há um colegiado no primeiro grau, chamado, no mais das vezes, de comissão disciplinar. A nível estadual tem 2 divisões. Essa comissão disciplinar é composta geralmente por 5. A composição é de 5 auditores, né, de 5 julgadores, mas com 3 já quórum para julgar. A esse julgamento desse colegiado no primeiro grau, composto de 3 a 5 julgadores, e após a lavratura, a proclamação da decisão, pode inclusive ser elaborado um acórdão dessa decisão e a parte pode recorrer ao segundo grau jurisdicional, que é composto por 9 auditores. Primeiro grau 5, segundo grau 9, sendo que o quórum para haver julgamento é de 5 julgadores, mínimo de 5. A composição plenária é de 9. Pois bem, como que alguém pode bater as portas daquela justiça tradicional e não a justiça desportiva, que é específica para tratar de infrações disciplinares? A Constituição Federal tem no artigo 217, parágrafo 1º, um dispositivo muito claro e que é muito respeitado por quem pratica, dirige, administra e se envolve no desporto. E esse dispositivo é bem claro em dizer que ninguém pode ir à justiça tradicional, à justiça comum, sem que sejam plenamente esgotadas as vias do poder judiciário desportivo, da justiça desportiva. Mas mesmo a Constituição possibilitando que haja eventual julgamento pela justiça comum após esgotada a justiça desportiva, há um acordo de cavalheiros, ou seja, tão inerente que a justiça específica, que é a desportiva, que deve julgar esses casos, que quem se sente induzido, né, se sente com vontade à justiça comum, acaba não indo, porque é perigoso o reflexo de ir à justiça comum. Resumindo, houve há um tempo atrás, no Campeonato Brasileiro de Futebol, uma equipe, posso citar o Internacional, que numa competição muito importante, numa final de campeonato, se sentiu prejudicado com um erro de arbitragem. E se sentiu com vontade a justiça comum para tentar anular aquela irregularidade. A CBF
conversou... Que é o executivo da Justiça Desportiva. E o próprio Internacional sabe que a FIFA, que é a administração do desporto a nível mundial a nível internacional, a FIFA tem um disciplinamento muito forte no seguinte sentido: se alguma eventual agremiação desportiva de futebol de qualquer país ir à justiça comum, ela tem poder, como entidade máxima universal, de afastar essa agremiação, essa equipe, das suas competições. A CBF estaria afastada daí? Não a CBF, o Internacional, o clube. A equipe, uma equipe. Perfeito. Aconteceu há um tempo atrás com uma equipe de Brasília, o Gama, de ir à justiça comum e ficou afastado do futebol. Utilizando inclusive de um laranja, né, de uma terceira pessoa. Exatamente. E a FIFA proibiu que nas competições, e a CBF é vinculada à FIFA, tem que seguir o disciplinamento da FIFA, a FIFA determinou que a CBF excluísse e o Gama ficou fora de algum tempo do futebol como um todo nacional. Eu recordo agora, professor, de uma situação ocorrida, se não me falha a memória, foi essa situação vivenciada pelo Internacional, né, de Porto Alegre. Ele não foi à justiça ele não chegou aí, comum, né? Ele não foi, porque ele corria o risco de ser excluído, de fato seria. Não quis correr esse risco, né? Mas eu me lembro de ter se questionado em virtude da atuação dos árbitros, porque houve uma suspeita, e bastante forte, de que eles teriam sido subornados para apitarem a favor de um determinado time. E aí se questionou a justiça comum. Né? Então ali houve uma discussão um pouco maior do lado penal, né? Sim. E me parece que não existia ali a caracterização de um crime efetivamente, uma tipificação de um crime, né? Exatamente. Então é um tema realmente muito importante, mas existe esse aparente conflito resolvido pela FIFA dizendo o seguinte: se entrar, está desfiliado. Está desfiliado, e as equipes seguem exatamente esse, entre aspas, acordo de cavalheiro. O exemplo que nós temos foi bem traumático para a equipe que não respeitou esse acordo de cavalheiros. Perfeito. Terminamos aqui mais uma vez o programa Direito na TV. Na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos do interesse de todos. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço e meu muito obrigado pela sua audiência. Até logo.